Gênesis capítulo 29, versículo 1 ao 6. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E então a mão de Deus estava sobre Jacó, e ele o guiou até Harã. E naquele mesmo momento, Raquel, sua prima, estava vindo com as ovelhas do seu pai. Agora, sobre o poço havia uma grande pedra, e eles se reuniam junto ao poço para dar de beber às ovelhas. Bem, era o começo de tarde, e já tinha gente lá, mas a pedra era muito grande. Evidentemente era preciso muitos homens para mover a pedra. E então eles tinham que esperar todo o grupo chegar. Mas havia um esquema. Quem chega primeiro serve-se primeiro. Então eles chegavam cedo e esperavam, e as ovelhas descansavam, até que chegasse mais gente para mover a rocha, para que eles pudessem dar de beber aos rebanhos. Então eles esperavam até que os rebanhos estivessem reunidos, e em turnos lhes davam de beber. Depois eles colocavam a pedra de volta ao poço. E Jacó está falando com eles, talvez sem entender por que eles estavam lá tão cedo, ou talvez eles tivessem preguiça de cuidar das ovelhas. E ele fala com eles: De onde vocês são? Nós somos de Harã. Vocês conhecem Labão? Sim, nós o conhecemos. Na verdade, a filha dele está chegando com as ovelhas. Versículo 7. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Ou seja, vocês não deveriam estar aqui a esta hora do dia. Vão dar de beber às ovelhas, levem-nas para o pasto. É muito cedo para que elas fiquem apenas deitadas aqui. Versículo 8 ao 10. E disseram: Não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Ele devia estar se exibindo um pouco ali, mostrando a sua força. Sabe, era preciso muitos para rolar a pedra, mas é impressionante o que você consegue fazer quando você tem um incentivo, né? E então Jacó foi e sozinho ele moveu a pedra. Versículo 11. E Jacó, dominado pela emoção, beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Ela deve estar pensando: ele faz essa maravilhosa demonstração de força e agora me beija e chora? Versículo 12 ao 15. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. E então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou e levou à sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. E então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Agora, reparem que Labão permite que Jacó estabeleça o seu próprio salário. Versículos 16 e 17. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, Raquel. Lia tinha olhos tenros. Alguns acreditam que isso significa que ela tinha olhos azuis, que os seus olhos, na verdade, não eram castanho escuro, o que eles consideravam ser olhos fortes.
Versículos 17 e 18. Mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista, e Jacó amava a Raquel. Foi uma espécie de amor à primeira vista. Versículo 18 ainda. E disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Agora, naqueles dias, era costume que o homem pagasse um dote pela esposa. E ainda hoje o dote faz parte de algumas culturas. Agora, o dote, em essência, é uma espécie de pensão adiantada caso você não esteja tratando bem a sua esposa e ela o deixe. O dote é para ser guardado para sua esposa. Na verdade, é para o futuro dela. Se houvesse um divórcio, ela teria alguma coisa com que se sustentar. O dote era usado para isso. Ele era uma pensão adiantada e era a responsabilidade do pai da moça guardá-lo, caso desse alguma coisa errada no casamento. Ele servia para cuidar dela, ele seria o seu sustento. Agora, Jacó tinha vindo de casa sem nada. Tudo o que ele tinha era o seu cajado. Ele não tinha o dote, mas ele estava apaixonado por Raquel e estava disposto a trabalhar como escravo por 7 anos para usar o salário de 7 anos de serviço como dote. Agora, durante os 7 anos que Jacó serviu Labão por Raquel, Deus abençoou grandemente Jacó e o seu trabalho, e as riquezas de Labão aumentaram. O resultado do trabalho de Jacó, as riquezas que ele teria juntado, deveria ser separado como dote para sua filha. Mas Labão não fez isso. Ele pegou para si e não separou o dote para suas filhas. Mas Jacó fez um trato: eu vou trabalhar para você durante 7 anos por sua filha mais nova, Raquel. Versículo 19 ao 21. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. E assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. E então passaram-se 7 anos, e Labão não a entregou. Quer dizer, Jacó teve que pedir por ela. Versículo 22. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Na verdade, eles celebravam o casamento durante 7 dias. O banquete de casamento durava tudo isso, e eles se reuniam e davam grandes festas. Versículo 23. E aconteceu à tarde, e estava escuro, que tomou Lia sua filha, e sem dúvida elas ficavam todas cobertas. Versículo 23 ao 27. E trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta. Em outras palavras, a festa do casamento continua por uma semana, uma espécie de lua de mel. Versículo 27. Então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Agora, eu tenho certeza que Jacó deve ter se lembrado de como tinha enganado seu pai, disfarçando-se de Esaú. Lemos em Gálatas 6:7: tudo que o homem semear, isso também ceifará. E este é um exemplo clássico. Ele se disfarçou de seu irmão e enganou seu pai. Ele entrou para receber a bênção, e agora os papéis se inverteram. E seu sogro faz o mesmo com ele. Ele trabalhou por 7 anos para produzir o dote de Raquel, e o seu sogrinho troca as filhas. Muitas perguntas estão sem respostas. Onde estava Raquel? Eu fico pensando se eles tiveram que tirá-la de lá à força. E o que Lia pensava sobre isso? Quer dizer, ela devia saber que quando ele acordasse no dia seguinte e visse que era ela, deve ter sido difícil para ela, pois ele passou a noite de núpcias achando que ele estava fazendo amor com sua irmã mais nova. E não foi fácil. Eu acho que essa situação, sem dúvida, criou muita tensão em todos. Mas Jacó agiu como um bom esportista. Isso você tem que admitir.
Sabe, o que você teria feito no lugar dele? Ele tinha enganado seu pai e foi enganado de volta. Pode ser que ele tivesse levado na esportiva por causa do seu próprio passado, que ele tenha entendido tudo o que aconteceu. Mas o sogro. Agora, se aquele era o costume, Labão deveria ter lhe falado do costume local no começo dos 7 anos. Ele deveria ter dito: Bom, está certo, filho, mas nós temos um costume aqui. Só que ele estava pensando apenas em como tirar de Jacó tudo o que ele pudesse. Agora, Jacó aceita tudo e serve Labão por Raquel outros 7 anos para que Lia não se sentisse menor diante dele. Em outras palavras, se ele tivesse feito o trato pela Lia, ele provavelmente não teria dito 7 anos, porque ele não estava interessado nela, mas Jacó consentiu em trabalhar por mais 7 anos. E não lemos nada sobre ele ter explodido de raiva ou alguma coisa assim. Ao contrário, ele se comporta de maneira calma durante a situação. Eu acho que ele foi muito mais calmo do que eu estaria se eu estivesse na mesma situação. E então Jacó consente, ele passa a lua de mel com ela. Versículo 28 ainda. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Em outras palavras, ele não teve que esperar outros 7 anos para ter Raquel. Ele a recebe na semana seguinte e depois fica obrigado a trabalhar por mais 7 anos pelo seu dote. Versículos 29 e 30. E Labão deu sua serva Bilá por serva a Raquel, sua filha, e possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. E aqui nós temos um caso de poligamia, mas conforme nós lemos, podemos ver as dificuldades que existem no relacionamento polígamo, porque surge o ciúme e a rivalidade entre as esposas. Muitos anos atrás, numa aula de sociologia na universidade, o professor perguntou se nós conseguíamos ver alguma vantagem na poligamia. E é claro, eu era um dos alunos mais velhos na classe. A maioria deles era de mais jovens e solteiros. Eles não viam nenhuma vantagem na poligamia, mas eu levantei a mão e disse: Bem, eu posso ver algumas vantagens na poligamia sim. Quer dizer, na verdade, eu podia prever algumas vantagens da poligamia. Mas, embora eu possa ver algumas vantagens ou possíveis vantagens na poligamia, eu posso ver tantas desvantagens que eu me sentiria desencorajado em tentar entrar nesse tipo de relacionamento. E então, nós vemos que, na verdade, não há nenhuma proibição bíblica contra ela. Era uma coisa aceita naquela cultura, naquela época. E é claro, ela teve o seu apogeu com Salomão. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, quando os propósitos de Deus são mais claramente definidos, quando a igreja é formada, a poligamia é definitivamente proibida. Os bispos da igreja deveriam ser maridos de uma só mulher e governar bem o seu lar. E aquela era uma época em que ter amantes e cortesãs era largamente aceito na cultura grega e na cultura romana. E surgiram problemas, ciúmes, e Jacó amava mais a Raquel que a Lia. E mesmo assim, você tem uma situação difícil. Isso vai criar ressentimentos. Isso vai dificultar a convivência entre eles. Versículos 31 e 32. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e deu à luz um filho, e chamou Ruben, que quer dizer, olhem, um filho. Pois disse: Porque o Senhor atendeu a minha aflição. Ela vê que ele não a ama como ama sua irmã. Então vejam, um filho. Versículo 32 ainda. Por isso agora me amará o meu marido. Isso não é triste? Ela percebe que ele não a ama tanto e tem esperanças que, agora que ela teve um filho, que ele a ame. Ela está procurando amor. Como eu já disse, esse é apenas um subproduto desse relacionamento polígamo. Versículo 33. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada. Quer dizer, ela era a menos amada. Ele não a odiava, mas ele não a amava tanto quanto amava Raquel. Versículo 33 ainda. E deu-me também este, e chamou Simeão, ou seja, ouvir.
Porquanto o Senhor me ouviu, foi o nome que ela deu ao menino. Eu fui ouvida, ou ouvir. Versículos 34 e 35. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: Agora, esta vez, se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou Levi, e concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou Judá, louvor, e cessou de dar à luz. Os nomes dos meninos, na verdade, indicavam o desejo de Lia de ser aceita, de ser amada, e eles provavelmente nasceram com 1 ano de diferença um do outro. Gênesis capítulo 30, versículos 1 e 2. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Então vemos os ressentimentos e as palavras duras entre marido e mulher, porque Raquel sentia a vergonha de não ser capaz de ter filhos. Versículo 3 ao 6. E ela disse: Eis aqui minha serva Bilá, coabita com ela, para que dê a luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. E assim lhe deu a Bilá, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bilá, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou-lhe Dan. Daniel quer dizer Deus é juiz. Ela o chamou Dan, porque ela disse: Deus me julgou. Versículo 7. E Bilá, serva de Raquel, concebeu outra vez. Agora, estes meninos podem ter nascido ao mesmo tempo que Lia estava tendo filhos. Bilá concebeu novamente. Versículos 7 ao 9. E deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. Também venci, e chamou-lhe Naftali. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Elas estavam competindo. Você tem que admitir que ele era um homem bastante viril. Versículos 10 e 11. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: Afortunada, e chamou-lhe Gade. A versão da Bíblia King James diz que Lia disse uma tropa, mas muitas Bíblias dizem bem-aventurada. Eu os encorajo a pesquisar. Versículo 12 ao 14. Depois deu Zipa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. E então disse Lia: Para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou-lhe Azer, feliz. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo. Agora, Ruben devia ter uns 7 anos aqui, e ele era o filho mais velho. E nos dias da ceifa do trigo ele foi, versículo 14 ainda, e achou mandrágoras no campo. Agora, a mandrágora era uma frutinha cor de laranja que crescia em arbustos. Eles diziam que as mandrágoras eram afrodisíacas e que tinham poder de fertilidade. Supõe-se que elas eram chamadas de maçãs do amor e que podiam trazer fertilidade. Versículo 14. E trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. Provavelmente na esperança de que elas a deixassem fértil. Versículos 15 e 16. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: A mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. Agora, de novo, nós vemos problemas com a poligamia. Eu não vejo Jacó reclamar. Eu acho que era bom para o seu ego que elas brigassem por causa dele. E deitou-se com ela naquela noite. Versículo 17 ao 21. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Issacar, recompensa. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho.
E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon, ou seja, habitação. E depois teve uma filha, e chamou-lhe Diná. Agora, quantas outras filhas nasceram, nós não sabemos. Se elas tiveram outras filhas, não sabemos. Sabemos que Jacó teve filhas. Mais tarde, elas são mencionadas, mas não temos seus nomes. Diná é a única filha cujo nome é mencionado, e ela é mencionada porque ela vai se tornar uma parte importante na história. As meninas não eram mencionadas, as meninas não eram consideradas valiosas, apenas os meninos eram considerados valiosos. Na verdade, quando uma mulher entrava em trabalho de parto, eles se reuniam e traziam coisas para fazer um banquete e se preparavam para uma grande festa. Eles traziam vinho, carne, de tudo. Quando o neném nascia, se fosse um menino, eles davam uma grande festa, um grande banquete. Mas, se fosse uma menina, eles guardavam tudo e iam para casa. Olha, mulheres, vocês progrediram bastante, hein? Na verdade, foi por meio de Jesus Cristo que os padrões culturais começaram a mudar, pois ele as elevou ao lugar onde não há sexo superior. Colossenses 3, versículo 11 diz: Mas Cristo é tudo e em todos. É maravilhoso que, através de Jesus Cristo, nós chegamos a uma igualdade, não apenas dos sexos, mas das próprias pessoas. E uma coisa que Deus odeia é que exaltem ou que se elevem alguém em detrimento de outra. Pensar que você é mais importante, que você é melhor. Essa é uma atitude que Deus detesta. Ele quer que nós reconheçamos a igualdade. Paulo disse que não há diferença, há semelhanças, pois todos pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós precisamos do Salvador Jesus Cristo, e em Cristo não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Lemos isso em Gálatas 3:28. Existe apenas igualdade. Todos em Jesus somos um nele. E então é uma coisa muito linda o que Cristo fez por nós, ao nos levar a reconhecer e a valorizar todos. Ele atribui um grande valor a cada um de vocês. Tanto que ele disse lá em Marcos 8,36, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Ele fala sobre você e a sua alma. Ela é mais importante para Deus do que todo mundo. Portanto, ele colocou um valor muito alto em cada um de nós e ele os estima muito. E surgiram problemas por causa desse relacionamento. Versículo 22 ao 24. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou-lhe José, que quer dizer acrescente, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Ela tinha esperança que Deus lhe desse mais filhos, e então o seu nome expressava a esperança do seu coração de que agora ela poderia dar mais filhos ao seu marido. Versículo 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Então, quando José nasceu, Rúben deveria ter 12 anos e meio, algo assim. E então, havia muitas crianças por ali. Eles deveriam ter umas 12 crianças de 6 anos para baixo. Não sabemos quantas meninas nasceram, mas há pelo menos 12 crianças por ali a essa altura. Claro que José ainda não estava correndo, mas mesmo assim eram muitas crianças. E então Jacó vai a Labão e diz: Preciso ter o meu próprio lugar, deixa-me ir à minha terra. Mas ele ainda não vai embora, ele ainda vai trabalhar para Labão, o que quer dizer que Rúben, a esta altura, tinha apenas 7 anos. E então todos esses filhos sobre quem lemos nasceram no período de 7 anos. E ele está muito orgulhoso do pequeno. A esta altura, ele pede para ir embora, mas eles negociam por mais 6 anos. José já tinha nascido, e então todos eles nascem nesse curto espaço de tempo. Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Versículos 26 e 27. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei.
pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado, e a palavra experimentado no versículo 27 quer dizer encantamentos. Eu aprendi com encantamentos ou feitiçaria. Versículo 27 ainda, que o Senhor me abençoou por amor de ti. E então, como ele servia deuses pagãos, ele poderia ter feito encantamentos e procurado obter conselhos deles. E então ele aprendeu com os encantamentos que o Senhor me abençoou por amor de ti. Versículo 28. E disse mais: Determina-me o teu salário que te darei. E então me diga, o que você quer? Eu lhe pagarei um salário. Versículos 29 e 30. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Em outras palavras, Jacó disse: Você lembra, quando eu cheguei você não tinha muita coisa. O seu rebanho era pequeno, mas com a minha dedicação, com o meu trabalho, você enriqueceu bastante. O seu gado aumentou em grande número. Versículo 31. E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Em outras palavras, eu não vou tirar nada de você, este é o nosso acordo. Versículo 32 ao 36. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: Quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Agora Jacó disse: Veja, todas as ovelhas que nascerem listradas, malhadas e assim por diante serão o meu salário. As de cor lisa serão suas. E Labão disse: Tudo bem, parece um bom negócio. Mas ele separa do rebanho os listrados, os salpicados e os malhados, e os manda 3 dias de viagem para longe de Jacó, para que eles não se misturem com os de cores lisas. Fazendo assim, Jacó fica apenas com o rebanho de cor lisa. Ele manda os outros para bem longe, para que Jacó fique apenas com os de uma cor. Agora, Jacó disse: É assim que eu quero, para que a minha justiça fale por mim. Em outras palavras, é Deus quem vai me abençoar. Ele tinha a promessa de Deus: Vá e eu te abençoarei. Ele tinha a promessa da bênção de Deus, e então ele estava certo que Deus iria cuidar do assunto, mas ele também tinha um certo conhecimento de técnicas de procriação. Ele tinha passado toda a sua vida cercado de animais, procriando e tudo mais, então ele tinha conhecimento sobre genética, sobre traços dominantes e recessivos, e ele usou parte dos seus conhecimentos sobre o assunto para a procriação do rebanho. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Em outras palavras, ele está entregando tudo ao Senhor, para que Deus prove que eu tenho sido justo. E Labão disse: Tudo bem, que seja assim. Mas Labão separa as ovelhas e as manda para 3 dias de viagem de distância. Versículos 37 ao 43. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas.
Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. E assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Agora, há quem acredite que ele, na verdade, tentou usar algum tipo de estratégia pré-natal, usando varas listradas, como se elas pudessem criar algum tipo de impressão pré-natal. A palavra hebraica para conceber quer dizer ser aquecido. E nós sabemos que colocar as varas listradas na frente dos animais estimula neles o desejo de conceber. Então, provavelmente, era isso que ele estava fazendo, em vez de tentar usar algum recurso pré-natal. Ele estava aplicando o conhecimento de genética e de genes recessivos, porque os recessivos combinados com os dominantes produzem salpicadas, malhadas e assim por diante. Ele era esperto, sem dúvida ele sabia o que estava fazendo. Ele colocava as varas na frente das mais fortes, para que elas concebessem, e as mais fracas ficavam com Labão, e ele estava se dando melhor. Gênesis capítulo 31, versículo 1. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Em outras palavras, eles estão dizendo: Ei, isso pertence ao nosso pai. Jacó roubou de nós. Mas isso não era verdade. Eles tinham feito um acordo. Os filhos de Labão estão com inveja porque Jacó tem um rebanho maior, mais forte, mais saudável. Eles ficaram com muita inveja. Versículo 2: Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Não era mais: Oi, tudo bom? Oi, meu filho. Não eram mais bons camaradas. O seu sogro tinha mudado de atitude em relação a ele. Versículo 3: E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então agora o Senhor fala com Jacó. Ele vê que a atitude está mudando e Deus fala ao seu coração e lhe diz para voltar para casa. Versículo 4: Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho. Agora, em vez de conversar com elas na tenda, onde alguém pode ouvir, ele as chama no campo, para que eles possam conversar em particular. Versículos 5 ao 10. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. E assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Em outras palavras, na verdade, Deus lhe mostrava em sonhos como e quando estimular o rebanho para conceber. Versículo 11 ao 13. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó, e eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então é muito interessante que Deus tenha lhe dito: Eu sou o Deus de Betel, volte à terra da tua parentela.
Eu sou o Deus que se encontrou com você em Betel. Versículo 14. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Em outras palavras, o nosso pai usou o nosso dote, ele não nos deu nada, nós não temos nada. Versículo 15. Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Ele gastou o nosso dote, ele nos vendeu, ele gastou tudo, nós somos como estranhas para ele. Versículo 16 ao 19. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os terafins, ídolos que seu pai tinha. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Eram uns pequenos ídolos que Labão tinha. Versículos 20 e 21. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. Agora, a montanha de Gileade fica a cerca de 500 quilômetros. Gileade é uma cadeia de montanhas que vai até ao lado oeste do Mar da Galileia, por uns 500 quilômetros. Ele fugiu com tudo o que tinha em direção à montanha de Gileade. Mas, viajando com tantos animais, a família e tudo mais, ele não podia ir muito rápido. O melhor que ele conseguiria seria uns 30 quilômetros por dia. Mas ele saiu com uma pequena vantagem. Na verdade, o seu sogro tinha saído para tosquiar e passaram-se 3 dias antes que Labão descobrisse que ele tinha ido embora. Ele provavelmente tinha levado os seus rebanhos para o sul, então provavelmente já havia uma distância de uns 150 quilômetros quando Jacó partiu. E Jacó ainda teve mais 3 dias de viagem antes de Labão descobrir, e Labão não podia parar de tosquear as ovelhas imediatamente. Ele provavelmente terminou o mais rápido que pôde antes que ele partisse atrás de Jacó. Mas, como ele deve ter seguido apressado para alcançar Jacó, ele o encontrou na área da montanha Gileade, a cerca de 500 quilômetros. Versículo 22 ao 28. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu seu caminho por 7 dias. E alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e lograste-me e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste agora fazendo assim. Labão, na verdade, tinha outras ideias. O que ele queria era tomar à força tudo o que Jacó tinha. Ele pensava em talvez até matá-lo, mas Deus lhe apareceu à noite em sonhos e disse: Não fale com ele nem bem nem mal. Aquela foi uma ordem difícil, e então Labão chega e usa de hipocrisia ao falar com Jacó. Por que você me roubou? Eu queria beijar os meus netos. Nós poderíamos ter dado uma grande festa. Mas, na verdade, ele nunca iria deixar Jacó partir. Ele teria arrancado tudo dele e o teria mandado embora sem nada. Mas Deus o tinha pressionado e não permitiria que ele fizesse nada. E então ele está fingindo que está magoado e ofendido. Então ele disse, versículo 29 ao 31, Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal.
E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. E Jacó tinha todo o direito de estar com medo. O sujeito lhe teria tirado as filhas e todos os animais. Versículo 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Ou seja, pode procurar em tudo o que eu tenho, qualquer coisa que eu tenha que lhe pertença, pode pegar. Que eles sejam testemunha, eu não quero nada que seja seu. Labão está acusando Jacó de roubar os seus deuses. Versículo 32 ao 36. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. Ou seja, estou fraca, estou no meu período menstrual. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó. E agora ele teve uma oportunidade de reclamar. Versículo 36 ao 38. E contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Em outras palavras, ele tinha sido cuidadoso, pois nunca houve aborto entre os animais. Quando havia aborto, era porque eles não eram bem cuidados. Mas ele tinha sempre sido cuidadoso no trato com os animais. Ele sempre foi diligente. Não houve nenhum aborto enquanto Jacó serviu Labão. Não apenas isso, o pastor tinha o direito de comer, quer dizer, de matar uma ovelha de vez em quando, mas ele nunca tinha matado nenhum dos animais de Labão para si mesmo. Então, ele está falando de como ele foi honesto e diligente durante os 20 anos que ele o serviu. Versículo 39. Não te trouxe eu o despedaçado. Agora, quando uma ovelha era atacada e despedaçada por um animal, o pastor responsável por ela levaria a carcaça da ovelha ao dono do rebanho, para provar que ele havia espantado o predador e capturado o animal. Mas ele não teria que pagar nada, pois o dono do rebanho arcaria com a perda. Mas Jacó disse que não havia levado nenhuma carcaça. Versículo 39 ainda. Eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Labão descontava tudo dele. Versículo 40. Estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite a geada. Ele estava sempre no campo, não importavam se eram dias quentes ou noites frias. Durante 20 anos, ele passou por todo o sofrimento da vida do campo. Versículo 40 ao 44. E o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas ou a seus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Ele estava dizendo: Eu não posso fazer nada, mas eu acho que tudo me pertence. Versículo 45 ao 47. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna,
E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou Galeede. Ele deu um nome hebraico, enquanto Labão deu um nome aramaico. É uma pilha de pedras como testemunho. Versículo 48 ao 52. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede e Mispá, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. Em outras palavras, não venha para o meu lado, que eu não vou para o seu lado. Isto é uma separação. Versículo 53 ao 55. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Agora, Mispá, no versículo 49, às vezes é usado como despedida entre cristãos. Isso é trágico. Isso não é coisa boa, agradável. Soa bonito, pois Labão disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro, como se fosse que Deus cuide de você enquanto estivermos longe. Mas esse não é o contexto. A ideia é: eu acho que você é desonesto e eu não sei o que fazer. Você está indo embora e eu não vou mais poder vigiá-lo. Que Deus o vigie e, se você fizer alguma coisa errada, que ele o aflija. E então, na próxima vez que os seus amigos cristãos disserem Mispá, não fique muito feliz, não. Ela não é uma despedida agradável. A verdadeira intenção é que o Senhor o vigie, porque eu não vou poder. E nós vamos começar o capítulo 32 no próximo domingo. Nós andamos bastante hoje, né? Estamos caminhando.